aqui a gente tem a liberdade de estruturar a nossa graduação da forma que for mais conveniente pra gente. Então, eu escolhi a FABC por causa que ela me dá a oportunidade de montar os horários conforme a minha disponibilidade. Porque ela tem uma matriz curricular interdisciplinar e me dá uma formação intelectual bem abrangente. Por causa das oportunidades que ela me dá em pesquisa, desde o primeiro dia que você entra na universidade. Porque eu posso pegar matéria de duas áreas que eu gosto. Então, matéria, por exemplo, de tecnologia da informação, que é um tema que eu gosto bastante, e de humanidades, que eu quero me formar em economia também. Eu entrei aqui com a ideia de fazer um curso e acaba que eu vou sair com 3 graduações diferentes em 3 áreas que são similares, então isso vai enriquecer bastante meu currículo. Bom, geralmente quando você se interroga sobre por que a UFABC e não outra instituição, a principal questão que você tem que olhar é quais são as vantagens comparativas de uma universidade como a UFABC perante outras. E essa pergunta é ainda mais importante quando você considera que a UFABC é uma universidade recente, uma universidade nova que tem menos de 10 anos de vida. Então, você poderia perguntar o que pode levar um aluno a optar por uma universidade nova, cujas instalações ainda estão sendo construídas, que tem um corpo docente relativamente jovem e preferir essa universidade e não outra que já é conhecida, que já é reconhecida pelo mercado, que as instalações já estão todas completas, etc. Justamente o fato dela ser uma universidade recente faz com que aqui os alunos tenham oportunidades que eles não teriam numa universidade que, ainda que sob vários outros aspectos, seja assim melhor do que a UFABC em termos de infraestrutura, em termos de histórico, elas seriam melhores nesses indicadores, mas a UFABC, apesar de ser uma universidade nova, oferece outras oportunidades que os alunos não teriam nessas universidades mais tradicionais. Uma vantagem é a possibilidade do aluno ter uma formação mais diversificada, mais horizontal, enfim, uma situação onde o aluno tem mais liberdade para montar o percurso ou os percursos por meio dos quais ele vai obter a formação. Isso é importante por várias razões. É importante, primeiro, porque o aluno pode mudar de preferências ao longo da formação. Ou seja, no caso do bacharelado em Ciências e Humanidades, por exemplo, a gente tem muitos exemplos de alunos que entram interessados em cursar Relações Internacionais e Economia, que são cursos mais conhecidos no mercado, digamos assim, e depois, ao entrar na universidade, alguns desses alunos conhecem outras áreas e acabam querendo migrar. O projeto pedagógico da UFABC foi montado assim justamente por isso, porque nas outras áreas, e historicamente isso também acontece, numa universidade mais tradicional, o que o aluno precisaria fazer? Quando ele está no meio da formação, ele percebe que ele quer outro curso, ele tem que trancar aquele curso, fazer um novo processo seletivo, um vestibular ou um exame de seleção e começar tudo de novo. Na UFABC não, o aluno pode transitar entre as várias áreas, as várias formações e aí optar aquela na qual ele quer concluir os seus estudos e pedir o diploma. Uma outra razão pela qual esse modelo é importante, é interessante, é porque no mercado de trabalho hoje cada vez mais a gente é obrigado pelas circunstâncias a dialogar com profissionais de outras áreas. Então é importante, se você for um economista, você saber dialogar com um advogado, você saber dialogar com um engenheiro e etc. Em todas as áreas isso acontece. O biólogo tem que conversar com o químico, que tem que conversar com o advogado, enfim. E o que eu observo muitas vezes, eu tenho vários colegas e estudantes até de outras universidades que trabalham comigo no meu grupo de pesquisa. Nas universidades mais tradicionais, os alunos têm dificuldade em entender a linguagem das outras áreas. Essa é uma coisa típica, né? E aqui na UFABC não, os alunos são desde cedo preparados para um ambiente de diálogo entre disciplinas. Então, eu dizia, essa é uma diferença importante que você tem e que justifica uma escolha, por exemplo, pela UFABC. Um outro exemplo diz respeito mesmo a oportunidades de inserção, por exemplo, em trabalhos de pesquisa. Numa universidade mais tradicional, eu me lembro, por exemplo, quando eu fiz o meu doutorado na USP, o meu mestrado na Unicamp, era muito difícil a gente encontrar alunos dos primeiros anos da universidade fazendo iniciação científica. Geralmente as oportunidades de se inserir em grupos de pesquisa, de ter uma bolsa de iniciação científica, etc., eram possibilidades que só surgiam no final da vida universitária. Aqui na UFABC não, desde o começo da universidade a gente tem um programa
chamado Programa Pesquisando Desde o Primeiro Dia, que era um programa de iniciação científica justamente voltado para alunos que estão ingressando, porque a gente quer que aqui na universidade o aluno não tenha um ensino para a pesquisa, mas a gente quer principalmente que o aluno tenha um ensino com pesquisa, ou seja, que ele possa produzir conhecimento desde o primeiro dia que ele entra aqui na universidade e não que ele passe 4 anos estudando para depois fazer algum tipo de aplicação e daí por diante. Então esses são 2 exemplos que mostram vantagens que um aluno pode ter optando pela UFABC, comparando, por exemplo, com as universidades tradicionais. Quando eu digo isso, a razão é a seguinte: a USP tem 80 anos, nós temos quase 8, então é uma diferença brutal em termos de tempo. Então não dá para a gente imaginar que a UFABC em curto prazo, por exemplo, vai ser a melhor universidade do Brasil em alguns indicadores, mas em outros a gente pode oferecer uma formação que nessa nossa especificidade seja a melhor do Brasil, e esses 2 exemplos que eu acabo de dar materializam um pouco isso que eu chamaria de vantagens comparativas da UFABC perante outras universidades. A minha opinião a respeito disso é a seguinte: eu acho que o modelo tradicional ele tem certas vantagens e o modelo da UFABC tem certas vantagens. Eu acho que é difícil você comparar, por exemplo, vamos supor, daqui a alguns anos, e aí eu vou dar o exemplo da minha área, nós ainda não temos aqui na UFABC formados em economia. Daqui a alguns anos nós vamos ter. Mas vai ser muito difícil você comparar um formado na UFABC e um formado na USP ou na Unicamp e dizer quem é o melhor. Sob certos aspectos, o aluno formado na escola tradicional vai ser melhor. Por quê? Porque ele vai ter mais disciplinas, para simplificar um pouco, do que a gente poderia chamar de economia pura. Aqui na UFABC, o aluno vai ter menos dessas disciplinas, mas em compensação ele vai ter esse contato com outras áreas que vai ser um diferencial dele no mercado. Então, se trata de 2 tipos de profissionais diferentes, ou seja, de 2 universidades com tradições diferentes e que vão estar formando alunos com perfis diferentes. Então, quando a gente olha para o que algumas universidades como a USP, como a Federal da Bahia, enfim, universidades tradicionais e que estão implantando embriões ou institutos, enfim, que estão adotando algumas iniciativas que são baseadas nos mesmos pressupostos que o projeto pedagógico da UFABC, bacharelado interdisciplinar ou formação, uma espécie de ciclo básico interdisciplinar, enfim, cada universidade adapta um pouco o modelo. Elas, por um lado, estão reconhecendo que o caminho da UFABC é o caminho correto, é o caminho do futuro. Agora, essas mesmas universidades, elas têm uma história, elas têm uma tradição. Então eu não acredito, e nem acho que seria bom, que a USP, por exemplo, abandone o seu modelo anterior e passe a ser uma universidade totalmente baseada no modelo pedagógico e institucional que a UFABC, por exemplo, tem. Porque esse modelo, essa trajetória fez da USP uma universidade de excelência. E as instituições não conseguem inverter a sua trajetória completamente no curto prazo. E nem devem fazer isso, repito, porque elas têm uma excelência. E o mercado precisa de profissionais dos 2 tipos. Agora, eu diria, o mercado vai precisar cada vez mais de profissionais com habilidades que os alunos da UFABC têm. Então, pensando num horizonte de curto e médio prazo, digamos assim, você tem espaço para os 2 modelos. Agora, o modelo mais sintonizado com as mudanças que o mercado de trabalho e o próprio desenvolvimento científico tem requerido, sem dúvida nenhuma, é o modelo da UFABC. Por essa razão, inclusive, eu fiz a opção de vir trabalhar aqui.